Olá, boa noite. É uma alegria estar com vocês novamente em mais essa live. O meu nome é Dayana Garbim, eu sou jornalista e com muita alegria sou embaixadora este ano da campanha Falar Pode Mudar Tudo. A gente, nas últimas semanas, teve 2 encontros, hoje é o nosso terceiro encontro ao vivo para conversar sobre o tema da campanha desse ano, que é o preconceito com as doenças mentais, o preconceito com o nosso sofrimento emocional. A gente conversou sobre isso na primeira live, na segunda live a gente conversou sobre o estresse pós-traumático e também sobre todo esse preconceito com as dores mentais. E hoje, dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, é claro que a gente vai falar sobre esse tema que por tanto tempo foi tratado como um tabu, foi tratado com muito medo, com muito receio de como a gente devia falar sobre isso, como conversar com as pessoas sobre isso. Então, o tema da nossa live de hoje é o suicídio, a prevenção ao suicídio, e a gente quer muito que você participe. Participe dessa conversa conosco, manda sua dúvida, manda sua pergunta. Se você tem alguém na família passando por uma situação difícil, que você imagina que a pessoa pode pensar sobre isso, se você conhece alguém ou se você está passando por um momento difícil, manda sua pergunta para a gente. A gente vai ter aqui hoje 2 grandes especialistas neste tema. Eu convido agora para entrar na conversa com a gente o Dr. Neuri Botega, que é médico, psiquiatra e também um dos fundadores da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Dr. Neuri, muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos vocês que estão nos vendo e ouvindo. E também quero convidar para a nossa conversa a psicóloga Karen Scavacini, que também é uma especialista nesse tema. Doutora Karen, muito obrigada por estar aqui conosco. A Karen, que é especialista em suicidologia. Karen, boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Dayana. Boa noite, doutor Neuri. Boa noite a todos. Eu quero convidar vocês para a gente já conversar, já começar essa nossa conversa, porque, como eu disse no início, a gente tem muitos preconceitos, a gente tem muitos medos, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas sobre esse tema, e por muito tempo, o tema suicídio era quase que proibido da gente falar, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, eu lembro que na faculdade a gente aprendia que não era para falar sobre isso nos meios de comunicação, que poderia ser perigoso, poderia ser um gatilho, e hoje em dia a gente já sabe que falar sobre isso é muito importante. Então, eu gostaria que a gente pudesse pensar nessa nossa conversa como ter uma ação positiva nesse tema que é delicado, como a gente conseguir ajudar alguém que está passando por isso e também pedir ajuda, né? Se, como eu disse, alguém que está acompanhando essa live está precisando de ajuda, está passando por uma situação difícil, manda sua pergunta para os doutores, participa com a gente. Eu quero começar fazendo a primeira pergunta para o doutor Neuri. Doutor Neuri, a gente sabe que pensar sobre a morte, quase todo mundo em algum momento já pensou, ai, como vai ser o dia que eu morrer, ou alguém da minha família que eu amo, mas é muito diferente. Pensar sobre a morte é uma coisa, pensar sobre suicídio é outra. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quando isso é um problema, como é que a gente pode entender isso? É isso mesmo, Dayana. Em vários momentos da vida, a gente pode pensar como vai ser minha morte, o que vai acontecer comigo, quando e como. Mas esse não é um pensamento que nós costumamos cultivar. A gente logo se dá conta de que é algo que a gente tem que afastar da cabeça da gente. Algumas pessoas, quando estão sofrendo muito, cronicamente, com dor, com deformidade, com perda da autonomia, elas podem pensar, eu queria que Deus me levasse logo. Em um momento de desespero, alguém também pode pensar, eu queria desaparecer, eu não queria estar vivo mais nesse momento. Esses pensamentos nos assustam. O que começa a ser problemático é quando o pensamento de morte não sai da cabeça. Quando o pensamento de morte deixa de me assustar e parece ser a melhor saída, e muitas vezes a única saída. É nesse momento em que eu começo a dialogar com intimidade com a ideia de pôr fim à minha própria vida. Porque aí não se trata só de morrer, aí se trata de se matar. E se eu for para a internet começar a ver os meios, que dose, que método, o que é fatal,
se eu começar a escrever uma carta, se eu começar a doar pertences, tudo isso já está no estágio posterior, que é o estágio do planejamento. Então, um dia eu vou morrer, passa pela cabeça. Eu chegar num prédio muito alto, estou pensando em suicídio, porque é Setembro Amarelo, passar pela minha cabeça o que sente uma pessoa que se atira. Pode acontecer, mas eu dou um passo para trás. Quando eu fico íntimo da ideia e quando eu vou para um planejamento, o risco de suicídio aumenta. Uhum. Doutora Karen, eu acho que a questão central que a gente sempre pensa, talvez de uma maneira assim mais sem tanta informação, é que a pessoa que quer tirar a própria vida, ela não viu outra forma de acabar com aquela dor que ela estava vivendo, né? Como é que a gente pode entender isso? Quando a pessoa começa a pensar muito nisso, ela de fato está diante de uma dor que para ela se tornou insuportável, que é interminável, que ela não vê outra forma de continuar vivendo a vida? A gente poderia entender assim essa vontade de acabar com a própria vida? Podemos entender assim também, Dayana. A gente sabe que o suicídio está muito ligado à dor, né? A essa dor que vem por diversas questões, né? Vale a gente pensar que o suicídio ele é multifatorial, ele é um quebra-cabeça complexo que é único para cada pessoa. Então, são várias questões que acontecem, vários fatores que vão se unindo e que vão levando a pessoa a essa dor que chega a ser insuportável. Tem até um termo que a gente usa, que é o psyche, que significa dor psíquica intolerável. Ou seja, para haver um suicídio, precisa haver a psique. O que nós sabemos é que muitas pessoas, elas chegam, né, elas começam a pensar no suicídio quando elas estão dentro do que nós chamamos de 3 Is, que é diante de dores, né? E aí o que leva a essas dores são esses diversos fatores. Insuportáveis, então, ela não aguenta mais, ela não aguenta mais sentir aquela dor. Interminável, ela acha que aquela dor não vai acabar nunca. E inescapável, ela acha que não tem outra saída para lidar com aquela dor que não seja pelo suicídio, né? A gente precisa pensar sobre como a gente lida com as nossas dores, desde uma dor mais leve, uma dor emocional, até chegar a esse pensamento, esse planejamento de morte, que a gente já está falando de um elo, de vários elos, né, lá no fim dessa corrente. E aí, uma das coisas que a gente precisa fazer é falar, conseguir falar, né, abrir a conversa, quebrar barreiras, quebrar preconceitos. Ainda tem uma visão muito grande de que saúde mental a gente melhora porque a gente quer, e se não faz, se tá ruim é porque não tem força de vontade. A gente não fala para alguém que quebrou a perna, olha, melhora, né? Cura essa perna logo, sai andando. Assim como a gente não deve falar e pensar da mesma forma com relação aos transtornos mentais. Uhum. Bom, você que está nos acompanhando, eu sei que é um tema delicado e que surgem muitas dúvidas, então participe da nossa live, mande a sua pergunta tanto para o Dr. Neuri quanto para a doutora Karen, eles vão responder ao vivo aqui, então participe, pode mandar sua pergunta e a gente vai responder durante esse bate-papo. Dr. Neuri, a doutora Karen comentou muito, né? A gente ainda tem essa imagem de que a doença mental é apenas uma fraqueza. Ah, levanta aí do sofá, fica bem, né? É mimimi, vai lavar. Quem tem uma pia cheia de louça não pensa em depressão e suicídio. É muito importante a gente deixar muito claro que isso não é verdade, né, doutor? Sim, força de vontade não é capaz de curar nenhuma doença mental grave. A força de vontade, ela pode ser importante e fundamental numa fase em que a pessoa já se recuperou parcialmente, então aí ela encontra forças para poder também se ajudar. Mas eu acompanho muitas pessoas com depressão grave, e alguém que está com depressão grave, às vezes não encontra forças, e antes de forças, motivação para tomar um banho, né? O que dizer, então, se ela é conclamada a marcar um gol de classe, né? Olha só o discurso do herói em cima da pessoa deprimida, né? Olha, eu comecei a malhar, veja como eu estou bem, isso depende de você, só depende de você, eu consegui superar. Então, o discurso do herói sobre uma pessoa que está mal emocionalmente faz muito mal, porque ela se sente mais inadequada, não atendendo à expectativa das pessoas, e reforça nela a ideia
de que é melhor morta do que viva, né? Essa conclamação para a saúde pode provocar o efeito exatamente o contrário do que inicialmente, com boa intenção, alguém pode imaginar. Porque a pessoa acaba, doutora Karen, de repente, se você quiser complementar, acaba se sentindo mais fraca ainda. Sim. Diante desse tipo de comentário, né? Sem dúvida, comentários que são mais julgamentos, né, não vão ajudar. Né? E comentários também no sentido de olha como eu estou bem, olha como eu melhorei, podem fazer com que a pessoa se sinta ainda mais inadequada, mais incapaz e tenha pensamentos ainda mais difíceis. Uhum. Doutor Neuri, quais são os fatores? A gente fala muito, a gente pensa sempre que está só ligado a quem está em depressão, né? Mas é muito amplo, é um tema muito complexo. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, para quem está acompanhando, quais são os fatores que levam uma pessoa a querer, a pensar em acabar com a própria vida. Olha, já houve um tempo, há séculos atrás, em que se pensou que todo mundo que tirava a própria vida tinha um transtorno mental, tinha uma degeneração mental. Isso faz parte da história e não é mais como nós pensamos. Agora, não há dúvida que um transtorno mental é um fator muito importante que, combinado a outras condições de vida que às vezes começam antes do nascimento, né? Começam na estrutura daquela família, daquele lar onde um bebê nasce. Então, uma série de fatores se combinam à doença mental para levar uma pessoa ao suicídio. E, às vezes, fatores que começam muito precocemente na vida. Por exemplo, abuso físico ou sexual, bem como negligência, voltados a uma criança, é um fator associado aos grandes transtornos mentais na vida adulta. Então, algo que acontece muito precocemente com uma pessoa, a conta aparece lá na frente. E como não poderia deixar de ser, entre as pessoas que tiram a própria vida, há muitos casos de abuso na infância. Físico, sexual, negligência. Há uma família com um histórico de vários casos de depressão. Ou por uma influência da genética, ou então por um próprio fator de identificação. Se meu pai tirou a própria vida quando ele tinha 70 anos de idade, é óbvio que quando me aproximar dos 70, eu vou pensar, como estava meu pai? Como estou eu? Vale a pena? Não vale a pena? Agora, tudo isso que eu estou dizendo, principalmente para você que está nos ouvindo, não é destino. Nós estamos falando hoje sobre o que pode acontecer, o que se combina, uma série de fatores que dá um resultado fatal. E não é um resultado fatal mágico, repentino. É toda uma história de várias adversidades, sendo que as últimas podem ser um desenlace amoroso, a perda de um emprego, a notícia do agravamento, o retorno de uma doença que já se julgava curada. Então, são vários fatores que se combinam. Agora, não há dúvida, na maioria dos casos, um fator importante é o transtorno mental, principalmente depressão, transtorno bipolar e dependência química. Karen, assim como o doutor explicou os fatores que podem levar a pessoa, a gente sabe que existem os fatores que protegem, né? Os fatores protetivos. Conta um pouquinho para a gente, quais são esses fatores? Olha, Daiana, tem vários fatores que são fatores de proteção. Isso que a gente está fazendo hoje, né? Conversando, falando abertamente sobre suicídio, trazendo informação e as pessoas conhecendo mais o que fazer, é um fator de proteção também. Mas tem vários outros, como poder pedir ajuda, né, quando necessário, se sentir acolhido pelas pessoas próximas, se sentir importante, né, se sentir pertencente a uma comunidade, seja ela qual for. Ter hábitos saudáveis, como, e olha, um dos principais, Daiana, é a questão do sono, que também está muito ligada à saúde mental. Você ter uma boa noite de sono e praticar exercícios físicos, né? Sono, alimentação e exercícios físicos são um ótimo fator de proteção. Se conhecer, né? Ter um autoconhecimento, saber o que faz bem, o que faz mal, entender quais são até os gatilhos, quer dizer, o que coisas que acontecem que não me deixam bem, e evitar esses gatilhos e saber o que fazer quando isso acontece. Aprender a lidar com as frustrações. Afinal, assim, tudo que promove a saúde mental, de alguma forma, a gente pode entender como um fator de proteção. E, sem dúvida, conseguir, como eu falei, falar abertamente,
conviver, as pessoas dentro de uma família poderem falar sobre as questões que elas passam, elas terem uma relação saudável, quer dizer, ter amigos que também são saudáveis, são fatores de proteção. Tem essa relação entre os fatores de risco e os fatores de proteção, o Neuri estava citando aí os fatores de risco, né? O que é importante a gente pensar é que nós não somos impotentes, nós não precisamos nos sentirmos impotentes. Tem muita coisa que pode ser feita para prevenir o suicídio. Mas, lógico, tem uma diferença entre prevenir e prever. De qualquer forma, o suicídio pode ser evitado se muitas ações forem feitas e se as informações também, se a pessoa tiver acesso a essas informações. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa que está passando por essa dificuldade, ela se sente muito isolada, muito sozinha, achando que só ela tem essa dor e não sabendo como conversar. Então eu queria que vocês dois contassem um pouquinho para a gente agora, eu vou começar pelo Dr. Neuri, pela experiência do consultório de vocês, do atendimento a pacientes que sofrem com a depressão profunda, que têm vontade de tirar a própria vida. Doutor Neuri, o que esses pacientes relatam? Quais, assim, as frases, as coisas que vocês costumam ouvir no dia a dia? Sim, legal. Dayana, você só me permite complementar que um Claro. fator de proteção importante é o acesso a serviços de saúde mental. E ser atendido por um profissional capaz de acolher, suportar, ouvir sem julgar, fazer um diagnóstico quando isso for cabível e começar um tratamento. Quando um diagnóstico formal psiquiátrico não for cabível, que ele possa oferecer para essa pessoa algum tipo de ajuda, algum tipo de apoio. Lembrar também que um fator de proteção é um Estado que fornece aos seus cidadãos apoio em época de carestia, de desemprego, de doença. São esses fatores de proteção que países evoluídos, mais evoluídos do que o nosso, implementaram e conseguiram diminuir suicídio. Porque aqui o suicídio continua a crescer. Agora vamos para o consultório. O paciente que está desesperado, ele não vê saída. Ele não acredita que os amigos gostam dele. Ele não acredita que ele é amado. Uma vez eu ouvi uma adolescente falar assim: acho que a única pessoa que se importa comigo é minha mãe. Mas sabe, é automático, né? Ela é minha mãe. Olha que interessante, ela estava tão deprimida que ela achou que se tivesse ainda o amor da mãe, era automático. Eu já tive pacientes deprimidos que iam frequentemente a um culto religioso, acreditavam em Deus e já me disseram assim: sabe, doutor, até Deus me abandonou. Eu estou sozinho, eu não tenho mais saída. Eu já vi uma vovó que adorava receber os netinhos e fazer o café da tarde, e ela me disse assim: doutor, eu ainda faço, mas é sem alegria. No fundo, eu queria estar quietinha no meu quarto e eu não queria que ninguém viesse me incomodar. E para coroar, ela falou: doutor, o senhor deve estar me achando uma avó desnaturada, que não ama mais os netos. Olha como a depressão muda totalmente a minha maneira de ver o mundo e de me ver dentro do mundo. E também a maneira de ver o futuro. Uma pessoa deprimida, ela deixa de acreditar que ela poderá viver melhor no dia de amanhã, porque ela não encontra mais saída. É aí que vem os pensamentos a respeito de que a vida não vale a pena e que seria melhor estar morto. Doutora Karin, é como se a pessoa não acreditasse mais que merece ser amada, que tem valor, não é? É isso. Isso também acontece muito, né? É como se ela perdesse também ela perde a esperança de que ela pode melhorar. Às vezes ela fala dentro do consultório até que ela está atrapalhando o terapeuta. Ela pede desculpa por ter depressão para o terapeuta. Então, aí a gente consegue ver o quanto que a depressão acaba impactando. Muitos relatos também que eu escuto, acho que vão desde a aceitação, né, da pessoa entender e aceitar que ela tem depressão, dela acreditar que tem um tratamento, quer dizer, que ela pode em algum momento melhorar, porque às vezes demora um pouco para ela ter essa melhora, então ela não tem, ela quer que aconteça logo, mas ela também não acredita que isso vá acontecer. Tem ainda também muito preconceito e medo com relação
a figura do psiquiatra e tomar a medicação. Então, muitas vezes do que a gente faz no consultório de terapia é poder tirar, né, conversar e entender esses medos e esse preconceito para que ela vá para a avaliação psiquiátrica, faça o tratamento necessário e tome a medicação se for prescrita pelo médico, né? Tem uma cobrança da sociedade que eles também trazem para o consultório, que assim, olha, as pessoas não me chamam mais para ir para festa, as pessoas não querem mais ficar perto de mim porque estão falando que eu sou chata, até o momento que ela também para de se importar com isso. É quase como um, tudo bem também se não me chamarem, eu já quase não me importo. E aí a gente já está falando de um estágio já um pouco mais avançado. Então, a gente consegue ver muito sofrimento, né? As pessoas têm aquela questão da vitalidade mesmo, e a gente vê isso corporalmente no consultório. Então, são aí algumas situações que a gente pega aí no dia a dia de clínica. Uhum. Você comentou, né, doutora Karen, o preconceito com o tratamento, com o psiquiatra, né? A gente muitas vezes pensa, ah, não, psiquiatra é coisa para louco, eu não preciso, eu não vou, a gente tem medo. Eu sempre brinco, olha como o doutor Neuri é legal, gente, não precisa ter medo do psiquiatra, olha como a doutora Karen é. Eu acho que a gente ainda tem o medo do julgamento do profissional, como o doutor Neuri bem colocou. Você tem medo de chegar para uma pessoa, abrir o seu coração, contar o que você está sentindo e essa pessoa não compreender. Então, doutor Neuri, é muito importante que os pacientes, as pessoas que estão acompanhando a gente saibam, os profissionais de saúde vão acolher, eles estão ali para lhe ouvir, não precisa ter medo de contar o que você está sentindo. E também, quanto eu gostaria que o senhor comentasse, quanto à medicação, as pessoas ainda têm muito medo da medicação, não é? Bem, Dayana, se nós formos falar em medicação psiquiátrica, nós temos que pontuar dois extremos perigosos. O primeiro extremo é medicalizar a vida normal, a tristeza normal, a ansiedade normal, a falta de concentração normal. Então, há muitas pessoas que chegam ao consultório não suportando uma dose de tristeza ou uma dose de ansiedade, que às vezes nos parece muito condizente com a situação que ela está enfrentando. Por exemplo, agora, né, na pandemia que a gente está vivendo, seria até estranho se a gente não sentisse algumas coisas assim, né? Então, há pessoas muito imediatistas e talvez haja profissionais que facilmente prescrevem um medicamento e vão repetindo a receita. Às vezes sem ver a pessoa de tempo em tempo e sem conversar com a pessoa. O outro polo extremado é não fazer o diagnóstico, não dar a medicação, dar 3 tapinhas nas costas e dizer, isso não é nada, eu vou te dar um remédio para estresse, daqui a 2 meses você volta. Esse é o profissional que não está preparado, ou que não sabe ouvir, ou que por uma questão de demanda alta e capacidade mínima de atendimento, ele não consegue dar conta. Então, assim, nós temos o excesso de medicalização na nossa sociedade, mas nós também temos, do outro lado, poucos diagnósticos corretos e nem sempre a medicação na dose exata. Porque medicamentos psiquiátricos, de um modo geral, eles têm que ser tomados diariamente e por um tempo mínimo para a gente ver o efeito. Não é um efeito, tomei hoje, amanhã eu estou bem. Então, nós temos essas nuances relacionadas à medicação psiquiátrica. De um modo geral, eu diria que o preconceito diminuiu. Eu sou psiquiatra desde 1981 e naquela época era mais complicado. Um vereador da cidade pediu um horário para não encontrar-se com ninguém na sala de espera do meu consultório. Hoje ele entra, dá beijinho em todo mundo e fala, eu também. Passou a ter um pouco de charme quando o problema não é grave, porque quando o problema é grave é muito difícil e todo mundo sofre. Uhum. Doutora Karen, você gostaria de acrescentar alguma coisa com relação a essa questão desse medo, né, das medicações? Muitas vezes até a gente está vivendo um contexto de pandemia, né? Todo mundo está se sentindo inseguro, com medo, tem a questão econômica, tem a questão das crianças tendo aula em casa, o medo de pegar a doença. Então, diante de tudo isso, como o doutor disse, certa dose de medo, insegurança, estresse, ansiedade, uma tristeza mais profunda, vai acontecer naturalmente. Agora, quando é o momento também de perceber, opa, acho que eu estou doente. Bom, quando começa a ter um impacto maior, né? Tanto no dia a dia, quer dizer, começa
a ser difícil de fazer as coisas, de dar conta, de dormir. Então, é lógico, todos nós, né, que estamos passando por essa pandemia, vamos ter dias melhores e dias piores, mas quando isso fica mais tempo, começa a ter um impacto maior aí no dia a dia, são sinais que a gente tem de que talvez a coisa precise de um atendimento, o sentimento precisa de um atendimento, um olhar um pouco diferenciado. Hoje o que a gente vê também muito no consultório, as pessoas acabam indo muito na internet, procurando tanto com relação à medicação, como com relação a sintomas, e acabam achando também muita coisa falsa, né? Muito relato, ficam muito impressionadas. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro, para entender que a gente está num momento diferente, então todos nós vamos agir diferentes também com relação ao que está acontecendo, que um pouco, né, de ansiedade, de estresse, de depressão, de tristeza, na verdade, vão acontecer, mas se tem aí esse impacto, se começa a ter uma dificuldade de fazer as coisas no dia a dia, a gente tem que estar atento, né? E, inclusive, a gente tem escutado muito, né, as pessoas começarem a falar, teve um aumento do número de suicídios agora durante a pandemia. Na verdade, a gente não sabe disso ainda, né? Os estudos estão sendo feitos e o suicídio não tem essa relação tão causal, né? Acontece alguma coisa, de repente vai aumentar de uma forma enorme o suicídio. A gente não tem visto isso acontecer agora, né? Pode ser que haja um aumento depois da pandemia, é falada dessa quarta onda da pandemia, que seria a onda da saúde mental, e até por isso essa necessidade da gente falar mais de saúde mental hoje, mas também a gente vê que alguns países têm feito alguns estudos que mostram que a taxa estabilizou, né? A taxa de suicídio está igual à taxa do ano passado, do ano retrasado, em alguns locais até mostra uma certa diminuição, mas ainda é muito cedo para a gente ter qualquer tipo de certeza e afirmação com relação a isso. Então, porventura, essas estatísticas que a gente vê na internet, suicídio aumentou não sei quanto por cento, doutor Neuri, o número de depressão ainda não é verdade, não sabemos, né, oficialmente. Dayana, eu ando sendo taxativo. Se alguém falar que o suicídio está aumentando, desliga, muda de canal, não sabe o que está falando. Porque depois de uma famosa série, As 13 Razões para, os números mostrando que aumentou o número de suicídios de jovens nos Estados Unidos, apareceram publicados numa revista científica quase 2 anos depois. A gente não está vendo agora como o número de mortes por Covid demora para ser consolidado? Imagina suicídio. Uma pessoa que muitas vezes é encontrada morta. Tem todo um inquérito médico-legal. Então, os números do suicídio demoram para ser consolidados. Se você entrar na internet para saber quantos suicídios houve no Brasil no ano passado, você não vai encontrar. Você vai encontrar 2018. Você não vai encontrar 2019. Então, todas as pessoas que fizerem alarde dizendo que o número de suicídios está aumentando com a pandemia, é mentira. Se vai aumentar ou não, nós temos que esperar. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo não atendeu o maior número de tentativas de suicídio durante a pandemia. Isso é interessante. E esse é um dado muito bom, obtido diretamente no Corpo de Bombeiros. Isso é um indicador de que talvez a catástrofe não seja como os anunciadores do apocalipse gostam de fazer. Joia. Eu ainda tenho mais perguntas para vocês, mas antes eu quero fazer algumas perguntas do público, porque a doutora Karen falou sobre os adolescentes e tem 2 perguntas aqui sobre adolescentes. A Geisa quer saber, doutora Karen, como ajudar um adolescente com depressão? Bom, então vamos lá. Geisa, acho que a primeira coisa, né? Tentar entender um pouco mais sobre depressão, conhecer, a família poder ter essa informação ajuda bastante. Conversar também com os profissionais que, se ele está em atendimento, com os profissionais que estão fazendo esse atendimento, para ter uma orientação do profissional, como a família pode lidar com isso. E olha, manter o diálogo, ter muita paciência, né? Porque são quadros que às vezes demoram para passar. Não adianta ficar forçando, falando, olha, levanta dessa cama, sai, vai andar. Precisa ter um acolhimento, um olhar. A gente está falando de uma doença, assim como a gente está falando, a gente não faria isso se alguém tivesse diabetes, né? Levanta, vai, melhora. Então a gente também não vai fazer isso com alguém que está com depressão. O adolescente, às vezes, tem mais dificuldade de expressar o seu sentimento, de ser claro no que ele está
pensando, ou no que ele está sentindo. Então a gente tem que ser cuidadoso, dar o tempo dele, mas ficar de olho, né? E oferecer essa ajuda, ter uma rede de cuidados. Então, tem mais algum amigo que pode ajudar? Tem alguém que ele goste, que pode fazer parte aí dessas pessoas que trazem afeto, acolhimento, né? Esses profissionais são profissionais que a família tem contato, que ela consegue falar e ter a orientação que ela precisa também. Então, são aí alguns cuidados que a gente precisa ter com o adolescente. Uhum. Tem mais uma pergunta que eu vou direcionar agora para o Dr. Neuri, também sobre adolescente. A Cleisla Garcia disse: gostaria que os senhores comentassem sobre a impulsividade do adolescente e a relação com o suicídio. Bom, esse é um tremendo problema. O adolescente, ele não só tropeça nos móveis, derruba as coisas, da mesma maneira que a psicomotricidade dele ainda é descoordenada. O adolescente não tem um sistema de peso e contrapeso para poder pensar melhor nas reações. Há alguns suicídios impulsivos em adolescentes, porque eles não conseguem metabolizar a adversidade, a dor psíquica. Infelizmente, há alguns adolescentes que reagem muito rápido a algo que aconteceu com ele e ele parte para um ato autoagressivo, ou se autoagredindo, se cortando, ou às vezes chegando ao suicídio. Por causa dessa impulsividade do adolescente, nós temos que tomar muito cuidado para nunca desafiar o adolescente a fazer aquilo que a gente não quer. Você vai se matar nada, você só está ameaçando, né? Você está querendo que eu fique preocupado. Nunca eu desafio um adolescente. Sabe a técnica do chacoalhão? Não funciona. Então, impulsividade no adolescente é um tremendo problema. E quando eles começam a ir para as festinhas e beber, o problema aumenta. E se estiverem usando alguma substância psicoativa que altera a capacidade de ponderar, o pior pode acontecer. Então, impulsividade é um problema tanto no adolescente quanto em adultos que têm doenças mentais que cursam com impulsividade, como o transtorno bipolar ou como a dependência de álcool e de drogas. Tá bom? Nesses casos, doutores, o diálogo, a família conversar com esse adolescente, tentar compreender o melhor caminho, porque, como o senhor disse, chacoalhar nesse momento não vai resolver. Então, é tentar pelo diálogo, também a gente sabe que é fácil falar e é difícil na hora. Daiane, no caso da impulsividade, só o diálogo não resolve. Se a impulsividade chegar a graus patológicos, nós temos que pensar num esquema de medicação para ajudar aquele adolescente que está impulsivo, fora da média, fora do desejável, a se conter um pouco mais. Eu diria que no caso da impulsividade, só conversa, infelizmente, não adianta. Então é muito bom, que bom, né, que o senhor explicou isso para a gente, porque às vezes as famílias têm receio, né, de encaminhar, de procurar um médico. Então, ó, que bacana que o doutor explicou, né? Não tenha vergonha de procurar um médico, muitas vezes vai precisar da medicação nesse caso. Tem mais perguntas? Viu, Daiane, rapidinho, todas as diretrizes de tratamento dizem para o psiquiatra evitar medicar o adolescente. Então, um psiquiatra bem informado, ele não vai correr a dar remédio. Mas um psiquiatra bem informado, quando medicar, ele vai indicar os medicamentos indicados para a adolescência, que não são os mesmos que a gente indica para o adulto. Há um diferencial. Excelente esclarecimento. Doutor, aproveitando que a gente está nesse assunto, antes de eu fazer as próximas perguntas do público, muitas pessoas sempre mandam nas nossas lives, assim, curiosidades, de que tem medo que o medicamento vicie, que tem medo de ficar viciado, de ter que tomar o medicamento para sempre. Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco sobre isso. Medicamentos que viciam são aqueles vendidos com uma receitinha azul ou uma receitinha amarela. O famoso Lexotan, Rivotril, Frontal, receitinha azul. Receitinha amarela, a Ritalina. O Brasil é o país que mais prescreve Ritalina no mundo. Então há um exagero, porque as pessoas ficam dependentes desses medicamentos. Agora, os medicamentos que a gente usa para tratar a depressão e também uma classe de medicamentos que a gente usa para tratar transtornos alimentares, ansiedade, toque, transtorno bipolar, absolutamente não causam dependência. Nós sabemos muito bem o que causa dependência: receita amarela e receita azul.
Há um remedinho que pode ser vendido com receita comum, que é um remédio para dormir à noite, que também pode causar dependência. Eu já vi muita gente tomando remédio para dormir o dia inteiro na tentativa de conter a ansiedade. Perfeito. Doutora Karen, você gostaria de complementar? Não, acho que perfeito o que ele falou, é isso mesmo, né? As pessoas, elas acabam evitando de procurar, isso a gente pega muito também, as pessoas acabam evitando de procurar o médico com medo de se viciar, mas isso é uma pergunta que também precisa ser feita ao médico, né? E ele precisa orientar com relação ao que pode acontecer ou não, mas como o Neuri bem disse, remédios de depressão não vão ter essa função, não vão ter esse efeito. Ainda nesse tema da medicação, a Terezinha pergunta: o suicídio ocorre quando uma pessoa já está medicada, doutor Neuri? Isso pode ocorrer. É claro, nós não temos ainda nenhum medicamento que possa impedir uma pessoa de tirar a própria vida. Há alguns medicamentos que podem ajudar pessoas que têm impulsividade, depressão, transtorno bipolar, alucinações, delírios, mas um medicamento absolutamente capaz de evitar um suicídio nós ainda não temos. Agora, infelizmente, o início de alguns medicamentos, muito raramente, podem despertar pensamentos de suicídio numa pessoa que antes não pensava em se matar. É por isso que todo início de tratamento, especialmente em casos de adolescentes, tem que ser acompanhado muito de perto pelos responsáveis e também pelo psiquiatra que fez a prescrição. Ok. A Lu Fagundes pergunta, doutora Karen, em que momento, acho que a gente falou um pouquinho já sobre isso, mas eu acho muito importante essa pergunta, a gente reforçar isso, em que momento uma pessoa precisa de ajuda? Qual é o momento de procurar ajuda? Olha, então, sim, vários são os momentos de procurar ajuda, né? Eu acho que quando a pessoa está falando que ela vai se matar, que ela vai fazer aquilo naquele momento, a gente já está falando de uma crise, de uma possível tentativa, e aí, nesses casos, a pessoa precisa ser levada ao pronto-socorro, né? Agora, tem outros momentos onde a pessoa pode falar, olha, não aguento mais, não quero mais viver, e precisa também de um atendimento, mas às vezes não tão urgente quanto você levar num pronto-socorro. Eu acho que ter essa conversa e perguntar para a pessoa, olha, você gostaria de um atendimento? Você, né, acha que você precisa conversar com alguém? Eu acho que sempre é um caminho interessante. A gente sempre conversa, Daiana, assim, a conversa, ela começa com a gente mostrando para a pessoa, né? Olha, tenho visto que você não está legal, tenho percebido que, puxa, está acontecendo isso, isso e isso, estou preocupada com você. Mas assim, é uma conversa também, né, muito mais para ouvir do que para sair falando, ou dando resposta, ou dando solução, que é para acolher mesmo esse sofrimento, né? Às vezes uma boa conversa, ela tem essa capacidade de dar aquela descarga emocional, né, para a pessoa poder respirar e continuar prosseguindo. Não estou falando que só conversa resolve, mas a conversa é um início importante e é um passo importante para ser dado. Ao conversar com essa pessoa, você pode perguntar num dado momento, você está pensando em fazer alguma coisa com você? Você já pensou em fazer alguma coisa com você? E você pode até falar a palavra suicídio. Você está pensando em suicídio? Quanto mais respostas positivas essa pessoa der, maior é um sinal de que ela está em risco, né? E mais rápido ela precisa chegar a esse atendimento. Uhum. Doutor Neuri, o que a gente faz? Eu vou aproveitar essa pergunta para trazer uma outra questão que eu acho que é uma pergunta de muitas pessoas. O que a gente faz quando uma pessoa que a gente ama, uma pessoa querida, fala para a gente com todas as letras? Eu quero me matar, eu estou pensando nisso. Então, nessa história de conversar, enquanto eu ouvia a Karen responder, eu me lembrei que quando eu era um estudante de medicina, eu tinha uma lista de perguntas que eu sabia que eu tinha que perguntar para os meus pacientes. E eu ficava muito angustiado com o que eu ia falar de volta depois que eu perguntasse. Eu ficava tão angustiado com o que eu ia falar de volta ou com a próxima pergunta que eu não ouvia direito o que eles me diziam. Então, na arte de conversar, eu preciso me despojar daquela necessidade de falar alguma coisa que evite o suicídio. Porque essa ideia missionária, depende de mim, sou eu que vou salvar, depende de uma frase, depende de uma ideia minha, tudo isso é mito.
O que mais ajuda uma pessoa que está pensando em se matar é encontrar bons ouvidos, que não fazem julgamento rápido, que não dão lição de moral e que não diz aquelas pérolas, mas você é tão jovem, você é tão bonita, tanta gente sofrendo mais do que você nesse mundo com problemas reais, essas pérolas, né? Então, 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca para prestar atenção, ouvir e falar pouco. Uma boca só a gente tem, a gente não nasceu com 2, 3. Só que tem um momento muito especial, Dayana, em que eu preciso não só ouvir, eu preciso agir. Porque é tão doloroso para mim pensar que o meu melhor amigo poderá se matar, que eu nego isso para mim mesmo. E tem uma outra negação poderosa que é a banalização. É eu dar 3 tapinhas nas costas do meu amigo e dizer: promete para mim que você vai procurar ajuda. É claro que ele vai prometer, porque eu comecei a ficar chato, ele quer que eu vá embora logo. Então, quando eu sentir que uma pessoa não está bem, eu vou ouvir, ouvir, ouvir. Se eu me convencer de que há um risco de suicídio, eu, junto com ela, vou pegar um telefone, vou agendar, no dia da consulta eu vou buscá-la, eu vou com ela, eu vou na farmácia comprar o remédio, que é a ajuda pragmática. O mundo está cheio de ajuda moral. A gente tem que ter ajuda pragmática. Agora, se eu tiver ajuda pragmática cedo demais, eu estou sendo invasivo. Então, há um momento correto de parar de ouvir e agir. Mas, a maior parte do tempo, eu ouvi sem se cobrar dizer algo especial que vai tirar uma pessoa do suicídio. Porque há algumas pessoas que, por mais que a gente faça, elas acabam se matando. A gente mesmo que trabalha na área, eu já perdi pacientes por suicídio, que eu não imaginei que eu fosse perder, que não me deram sinais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse campo, para a gente não achar que nós temos essa onipotência de evitar todo suicídio que aparecer arriscado aí na minha frente, tá bom? Essa questão é muito delicada, porque muitas famílias falam: como é que eu não percebi os sinais, e se culpam, aí você tem uma culpa muito grande. Então, doutora Karen, a verdade é que nem sempre os sinais são tão claros, né? Como o doutor Neuri falou, perdeu o paciente, já aconteceu com você também, de perder paciente e não ter percebido que estava prestes a acontecer? Olha, nem sempre os sinais são claros. Eu nunca perdi um paciente, mas eu tive pacientes que tentaram, né? Eu atendi durante a semana, estava ótimo, no fim de semana teve uma tentativa extremamente grave, né? Então isso acontece, mesmo a gente, né, profissionais muitas vezes podemos não ver sinais. Então acho que essa questão da gente falar, olha, tem esse sinal, não é tão claro de ver, não é tão simples. Se fosse tão simples e claro, todo mundo já ia ver, ia fazer alguma coisa e a gente ia ter um número muito menor de suicídio, né? Infelizmente, muitos sinais eles só fazem sentido depois que a pessoa faz alguma coisa. E aí você para e fala, puxa, foi por isso que ela falou tal coisa, foi por isso que ela estava agindo dessa forma. Então vamos tomar cuidado. Acho que é importante a gente ter uma ideia dos sinais, mas entender que isso também não é tão claro, não é receita de bolo, né? Ah, eu vou olhar esse, e aí eu vou ter certeza de uma coisa ou outra. Então, tomar cuidado com isso. Doutor Neuri, o Francisco pergunta quando é necessária a internação de pacientes em casos de suicídio? Bem, há algumas condições em que nós percebemos que a pessoa está tão perturbada mentalmente que ela não tem mais condições de se coordenar e de ser responsável pelos próprios atos. Geralmente isso acontece quando a pessoa está muito fora da realidade psicótica, sob a influência de vozes, de alucinação, delírio de perseguição, ou quando a pessoa está tão deprimida que ela não consegue mais raciocinar, ponderar todos os prós e os contras para decidir se ela quer viver ou se ela quer morrer. O momento em que nós indicamos uma internação psiquiátrica é um momento difícil, porque nós nem sempre temos para onde mandar uma pessoa, um lugar que seja adequado,
que possa realmente amparar aquela pessoa, porque às vezes há uma ideia de se matar e a pessoa não está altamente transtornada a ponto de estar psicótica. Então, às vezes é difícil ter um lugar para onde mandar. Mas, basicamente, a internação psiquiátrica é necessária quando uma pessoa perde a razão, quando ela está tão deprimida que nós percebemos que a depressão está turvando a capacidade dela decidir livremente, e também quando nós percebemos que a família é muito disfuncional, é muito atrapalhada, e que manter aquela pessoa em casa vai fazer mais mal do que bem, porque a própria família não dá conta. Parece mentira, mas às vezes essa é uma indicação de internação. A família não está mais dando conta. Ou porque está exaurida, ou porque é uma família realmente muito complicada e mais está prejudicando do que ajudando. Agora, para a doutora Karen, a Jéssica pergunta: como lidar com a depressão agora na pandemia? Bom, Jéssica, primeiro precisa saber, né, se é depressão mesmo ou não, né? As pessoas que estão com depressão, que têm depressão, a gente viu que em alguns casos teve uma piora, né, da depressão, e eles precisaram talvez voltar a tomar mais medicação ou não, aumentar o número de sessões. Eu acho que lidar assim, primeiro a gente entendendo que a pandemia também vai passar, vai chegar um momento que isso tudo vai passar, né? E entendendo o que eu preciso agora, o que eu posso fazer para me ajudar, né? E aí eu estou falando já de pessoas que têm um nível de depressão que elas estão funcionais, que elas estão fazendo as coisas, não estou falando de uma depressão grave, né? E acho que tem uma outra coisa que é o seguinte, Daiane, assim, o que eu posso aprender com o que eu estou passando? Não estou querendo dizer da gente ter uma visão positiva, o que tem de bom na pandemia? Não é isso, né? Mas todos estamos vivendo coisas diferentes agora, o que eu posso aprender, tanto com as minhas necessidades, como com coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu não gosto de fazer. Manter o tratamento de saúde mental é fundamental nesse momento, para quem já faz esse tratamento e para quem percebe, né, que está num sofrimento muito agudo, muito intenso, com prejuízo mesmo das funções no dia a dia, falta de concentração, falta de vitalidade por vários dias com impacto significativo, aí é o momento de pedir ajuda se ela ainda não pediu. Doutor Neuri, a Tainá pergunta qual é o melhor medicamento para tratar quem tem comportamento suicida? Não há nenhum medicamento para tratar comportamento suicida, né? Os medicamentos, eles são prescritos a partir de um diagnóstico de um transtorno mental, ou quando nós definimos um conjunto de sintomas que, pela experiência clínica e pelas evidências científicas, respondem bem a determinada linha de tratamento. Então, não há o melhor remédio para evitar um suicídio. Há bons medicamentos, todos eles com prós e contras, para tratar alguns transtornos mentais. Não todos também, tá certo? Temos ainda muitas limitações e muito avanço tem que ser feito na compreensão e na nossa capacidade de tratar adequadamente os transtornos mentais. É um grande desafio para a humanidade. Agora uma pergunta para a doutora Karen. A Poliana pergunta: o abuso de álcool na pandemia pode ser um sinal de depressão e esse abuso pode virar um vício? A gente tem visto relatos de pessoas que estão, né, no álcool conseguindo ou tentando algum alívio. Isso pode ser um problema, doutora? Sem dúvida nenhuma, Poliana. A gente viu, né? A gente tem visto aí esse aumento do uso de álcool durante a pandemia e usar o álcool como a saída, né? Para lidar com a pressão, com o que está acontecendo, não é uma saída saudável. Isso pode sim se tornar um vício, né? Isso pode sim piorar casos de transtornos mentais dos mais variados, né? Então, não é um hábito saudável para enfrentar o que a gente está passando. Então, talvez entender de que forma você pode passar por esse estresse, passar por o que está acontecendo de um jeito que não seja prejudicial. Perfeito. Doutores, eu quero agradecer demais essa nossa conversa, a participação de vocês, agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens. E antes da gente encerrar, eu gostaria que cada um de vocês, vou começar com o doutor Neuri,
deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão acompanhando essa nossa live, esse dia tão importante, que é esse dia de falar sobre prevenção. Então, doutor Neuri, a sua mensagem final. Bom, a minha mensagem final é que quando nós conseguimos encontrar bons ouvidos, a gente, para poder falar, a gente já pode acreditar que os nossos pensamentos se organizam, que a gente já começa a encontrar caminhos. É por isso que falar ajuda. Porque para eu falar, eu penso. E enquanto eu penso, eu procuro caminhos dentro da minha mente para encontrar palavras. E às vezes encontrar uma palavra me impede de partir para um ato. E se eu encontrar uma pessoa que me ouve amorosamente e sem me julgar, e que no momento certo é capaz de me ajudar pragmaticamente, encontrei a saída, tá certo? Então, nunca se desespere diante de uma pessoa que fala em se matar. Você pode ser o maior companheiro dela só de ouvi-la. Não fique pensando tanto, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não tenha tanto medo. Mas também não fique sozinho. Peça ajuda para outras pessoas te ajudarem. Não assuma sozinho a tarefa. Tá bom? É a minha mensagem final. Doutora Karen? Bom, minha mensagem final é que nós possamos falar cada vez mais abertamente, e acho que como o Neuri muito bem trouxe, ouvir, né? E além disso, poder olhar para nós mesmos e para aqueles próximos de nós, sem medo de perguntar, sem medo de se envolver e ao desconfiar que a gente possa fazer algo, né? E que da conscientização, passando pela fala, pelo acolhimento e pelo cuidado, que a gente também chegue na ação. Há muitas coisas que a gente pode fazer. E também, né, se você que está assistindo ou que assistiu, percebeu que precisa de ajuda, vá atrás da ajuda até ter o apoio que você necessita, mesmo que você precise pedir e falar com muitas pessoas. Às vezes, a primeira pessoa não é aquela que vai dar o acolhimento necessário. Ninguém precisa ter vergonha de pedir ajuda e nem medo de oferecer ajuda. Às vezes, o mais difícil é iniciar a conversa, é começar. Mas acho que até, né, como o nome da campanha diz, falar pode mudar tudo, né? Então que a gente possa começar a falar mais abertamente e a partir dessa fala a gente possa agir, acolher e transformar. Ótimo. Enquanto vocês respondiam, chegou mais uma perguntinha, acho que dá tempo para o doutor Neuri. O Francisco, o doutor Neuri, quer saber sobre o uso da cetamina. Estou falando corretamente o nome? No caso de uma ideação suicida. Bem, Francisco, há um medicamento chamado cetamina e uma molécula desenvolvida a partir da cetamina chamada escetamina, que se mostra eficiente para mais rapidamente reduzir sintomas de depressão muito grave. O início da melhora é rápido, mas a melhora dura apenas 2 semanas, no máximo 3. Então, a cetamina ainda não é o tratamento para a depressão que nós esperávamos. Mas é um recurso a mais, em primeiro lugar, e em segundo lugar, abriu uma nova linha de pesquisa com outros caminhos químicos cerebrais, outros mecanismos de ação. Só que, para variar, tem muito psiquiatra por esse país aplicando cetamina em todo o mundo. Há psiquiatras que dizem que já aplicaram cetamina em milhares de pessoas. Então, toma muito cuidado com as novidades. De tempo em tempo, nós temos novidades e médicos muito mais afoitos do que estudiosos e cuidadosos, tá bom? Cetamina é uma promessa, ainda não é o grande tratamento que esperávamos. É muito importante, né, para o Francisco e para todas as pessoas que estão acompanhando a gente, sempre buscar um profissional bem indicado, bem qualificado, responsável, porque isso é muito importante, né, para um tratamento adequado. Doutor Neuri, muito obrigada por todas as suas explicações. Doutora Karen, foi incrível. Eu acho que essa possibilidade da gente poder perguntar diretamente para 2 profissionais tão estudiosos desse assunto, todas as nossas dúvidas, foi excelente. Quero dizer, o público está elogiando demais vocês. Muitas mulheres querem tirar foto com o doutor Neuri. Muitos elogios aos dois. Enfim, quero agradecer demais vocês dois por essa participação.
Muito obrigada pela disponibilidade, pelo conhecimento. Uma boa noite para vocês. Quero agradecer a todo o público que esteve com a gente durante toda essa live, que mandou as perguntas. Se porventura a gente não conseguiu responder todas as perguntas, fiquem tranquilos que todas as perguntas serão respondidas pelo Facebook, aqui pela página do Facebook, depois da live. Então, se a gente não conseguiu responder todas, não se preocupe, a gente vai responder. E a gente está encerrando hoje essa nossa terceira live, mas esse assunto continua. A campanha Falar Pode Mudar Tudo continua nas redes sociais. Você pode conferir a nossa página no Instagram, também o canal do YouTube, tem lá no canal as outras lives que a gente já fez. Essa live também vai ficar lá no canal do YouTube, para se você quiser compartilhar com alguém que você sabe que vai ser importante ouvir essa mensagem, sobre os outros 2 temas também, o preconceito, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, compartilhe com as pessoas. Tem também as nossas webséries que estão lá no canal do YouTube, e tem vários conteúdos no Instagram, com posts, com frases de preconceito que às vezes as pessoas ouvem, e principalmente a necessidade da gente não ter vergonha de buscar ajuda. Como os doutores bem colocaram, a gente não tem vergonha de cuidar de dores físicas muitas vezes. Por que a gente tem vergonha de cuidar das nossas dores emocionais? Então, não tenha vergonha de buscar ajuda. Eu sempre conto aqui, doutor Neuri e doutora Karen, que eu fui uma pessoa que convivi com transtorno alimentar durante mais de 20 anos. E eu só encontrei o meu caminho de cura quando eu tive coragem de admitir que eu estava doente, de conversar com as pessoas da minha família e buscar um psiquiatra. Infelizmente, eu precisei da medicação, agora já tem 2 anos que eu não tomo mais medicação, né? E estou curada, estou em remissão. Mas esse caminho de cura só foi possível porque eu tive coragem de falar, de admitir, porque a gente tenta enganar nós mesmos, a nós mesmas. Não, é frescura, vai passar sozinho. E aí, às vezes, a gente vive 10, 20 anos num sofrimento imenso. Então, mais uma vez, obrigada por vocês serem esses profissionais que nos acolhem tanto e que nos mostram esse caminho de cura. Uma boa noite para vocês, muito obrigada mais uma vez.